Sejam todos bem-vindos, já estamos no ar. Agora sim, entrou aqui o YouTube, entrou também já o nosso Facebook. E eu estou esperando você dar o teu like aí, convidar alguém, esperando os outros irmãos que estão chegando, os outros participantes da nossa transmissão ao vivo hoje. Uma vez mais, com todos vocês, direto aqui do nosso estúdio. Agradecido a Deus por você. Semeadores! Esse é um momento especial que eu quero dedicar aos semeadores. É uma confissão que eu tenho a teu favor. Tudo que você plantou em maio, você está colhendo em junho. Tudo que você plantar em junho, você colherá em julho. E eu declaro, confesso, que você já está colhendo nesse mês. E hoje eu quero homenagear os semeadores lendo aqui uma boa notícia, um testemunho, né? A nossa irmã Hilda me escreveu pelo WhatsApp, ela já está em casa, estava no hospital para uma cirurgia, a retirada de um tumor, né? Eu estou falando porque ela abriu aqui e me autorizou. É a retirada de um tumor no seu corpo, no ovário, me parece. Ela diz: melhor dia! Vou ler aqui textualmente o que ela me escreveu. E sintam-se todos vocês que respaldam esse programa, esse ministério, sintam-se todos vocês felizes participantes junto comigo do benefício que nós juntos podemos fazer pela vida da nossa irmã aqui. Ela diz: eu sou grata pelo apoio das palestras anteriores e das enviadas através da minha filha Marcele. Um abraço a Marcele também. Cheguei ontem do Hospital Pedro II, lá de Santa Cruz. Os anjos me serviram em grande e maravilhosa glória. Na entrada, né? Entrou no hospital numa época de pandemia, não teve nenhum transtorno. Não era por Covid, o caso dela era um tratamento que ela estava fazendo. Na estadia, onde foi feita uma extração de um tumor no ovário, na terça-feira o médico foi visitá-la e a alta estava prevista para o domingo próximo. Então o médico observou a nossa irmã e interpretou que o melhor local para ela se recuperar não era o hospital e sim a sua casa. Então a liberou para casa, porque a viu muito bem. Então ela diz: já ouvi a palestra que eu acabava de enviar, né? Assim que cheguei, e continuarei a ouvi-las, no plural. Agora, note isso aqui, abençoados que nos ajudam aqui. Durante a estadia no hospital, as palestras foram a minha companhia. Devido a essa Covid-19, a administração do hospital eliminou a entrada e permanência dos acompanhantes e das visitas. Então, tu fostes minha companhia através dos áudios durante a minha estadia de 10 dias no hospital. Recebam, plural, justa retribuição. Continuarei agradecendo e compartilhando os áudios no WhatsApp e as palestras na internet. Eu sou grata aos colaboradores por esse serviço angelical. Olha, abençoada, se tivesse presencialmente, eu ia pedir nesse momento um aplauso para você, a todos os abençoados que estão respaldando de uma ou outra forma esse ministério. Então essa foi uma palavra assim de agradecimento aos nossos irmãos que respaldam semeando, porque por causa dele nós podemos chegar, podemos melhorar nossos equipamentos, como de fato estamos buscando melhorar. Agora vamos adquirir um outro equipamento que vai melhorar um pouco mais a nossa transmissão. E agora, sem mais comentários, eu quero aqui hoje compartilhar contigo um tema de maravilha,
um assunto maravilhoso, chama-se Consciências de Sono, Mentes Adormecidas. Esses dias têm sido de muita utilidade para mim, eu espero que para você também, né? Nós estamos vivendo um momento único, na verdade é um momento em que nós devemos tirar conclusões, em que todos nós chegamos a conclusões variadas. Por que eu digo conclusões variadas? Porque nós ligamos a televisão e vemos que numa época dessa, em que o povo está passando muita dificuldade, que muitas pessoas não têm, na verdade, o que comer, porque não tem dinheiro para comprar o que comer, existem outros que, além de ter muito dinheiro para comprar o que comer, ainda estão desviando o dinheiro que é para matar a fome de alguém, para alimentar alguém que não pode, para ajudar alguém que não tem esse favorecimento, alguém que está menos beneficiado. Então nós chegamos a conclusões que o ser humano, poucos, eu quero chamar a atenção, ele pode ser pior do que aquilo que a gente pensava até aqui. Essa é uma das conclusões que eu cheguei, né? Outra conclusão que eu cheguei é que a mídia corporativa, a grande mídia, ela é manipulada por seus donos visando seus interesses particulares, né? E a grande mídia trata a grande massa do povo como se o povo fosse idiota, desculpem-me a palavra aqui, mas eu só posso dizer isso depois de assistir um pouquinho, que eu não aguento, da reportagem na televisão, principalmente a televisão aberta, que alcança o pessoal, o povão, né? Vamos dizer assim. Eles veiculam notícias que não são verdadeiras, as boas notícias eles escondem, e dessa maneira eles criam um ambiente na nação, um ambiente no país que não é verdadeiro, não é exatamente aquilo que está acontecendo, não é daquela maneira que as coisas estão caminhando. Então, nós estamos vivendo dias delicados e dias em que nós chegamos a essas conclusões variadas, né? Conclusões de que as pessoas não têm a assistência que deveriam ter, mas por outro lado nós chegamos a conclusões que o sistema de saúde do Brasil é um dos melhores do mundo. Se você não sabe, fique sabendo. É um dos mais abrangentes. Eu não digo um dos melhores em termos de tecnologia e atendimento, como vai ser, um dia vai ser, como deveria ser e vai ser. Mas é um dos melhores do mundo em termos de abrangência, porque ele alcança, sabe? Ele alcança. É um dos países em que, se você passar mal na rua, né, a ambulância vem, te leva para o hospital e lá você recebe um tratamento e não paga. Porque se você for passar mal nos Estados Unidos, a ambulância vai te levar para o hospital e antes de você sair eles vão te dar uma conta para você pagar. E se você não pagar, você vai para o SPC, é obrigado a pagar. Aqui não. Isso é para você parar de falar mal do Brasil. Isso é uma das conclusões que a gente chega, né? Aliás, digo, parar de falar mal do Brasil sem conhecer outros lugares. Porque se você conhecer outros lugares, você não vai falar mal do teu país. Se você conhecer outros países, você vai agradecer a Deus por ser brasileiro. Então, eu pessoalmente, vamos falar agora pessoalmente, eu cheguei a algumas conclusões que eu quero compartilhar com você aqui. A maioria dessas conclusões são a meu favor. Eu quero que você sinta, por exemplo, mudanças de costume. Eu comecei a mudar alguns costumes. Agora eu chego em casa da rua e tiro o sapato e tenho um chinelo onde eu entro em casa, deixando toda aquela sujeira da rua, banheiro, lugar que as pessoas fizeram as mais diversas coisas, e eu estava levando direto para minha sala, para o meu quarto. Não, agora deixo do lado de fora e entro em casa com um calçado próprio. Melhorei a higiene, lavo mais as mãos, né? Estou mais educado nessa área aí, aprendi um pouco mais a respeito da necessidade que a gente tem de higienizar nossas mãos, porque nas nossas mãos está uma das maiores possibilidades de contaminações do nosso próprio corpo. Ora, eu não quero ficar gastando dinheiro com remédio, eu quero ficar gastando dinheiro nas coisas que me dão prazer. E eu não vou ficar gastando dinheiro em farmácia, abençoado,
Para você ter uma ideia, eu não tomo remédio nenhum. Graças a Deus por isso. Não tomo de pressão, não tomo de colesterol, não tomo de nada. Graças a Deus eu sou livre de farmácia. E quero continuar assim. Aprendi a higienizar as mãos. Outra coisa que eu concluí, eu fui arrumar o armário, porque nessa pandemia, todo mundo em casa, a gente tem tempo para fazer coisas que normalmente você ia deixando para lá, não é verdade? Aí eu fui arrumar o armário, abençoado o que eu tirei de coisas e doei, roupa, sapato, ternos, um monte de coisas que eu não usava há muito tempo e quem sabe alguém não tinha, estava precisando, eu falei, eu vou doar tudo isso aqui. E doei um montão de coisa, me desfiz de vários objetos que estavam subutilizados e até ganhei dinheiro com eles porque eu coloquei para vender na internet, vendi coisas que estavam por aí pegando poeira na garagem, lá na área lá atrás, ou em outros lugares, estorbando, impedindo, tropeçando, e eu me desfiz daquilo ali, comecei a organizar um pouco mais a vida, sabe como é que é? Torná-la mais leve um pouco. Então, eu concluí que eu não preciso de tanta coisa para viver. Eu comecei a ver, caramba, por que antes eu me obrigava em sair, todo sábado tem que sair, tem que ir não sei para onde, tem que ir não sei o que, tem que fazer aquilo, e agora que eu não posso, estou lendo mais, eu sempre gostei de ler, mas agora eu estou lendo mais, tenho mais tempo para ler, me sento lá fora, vou ler ali tranquilão, então, e o tempo continua passando da mesma maneira. Cheguei à conclusão que eu não preciso de tudo aquilo. E uma conclusão engraçada, eu não preciso de shopping center, gosto e até vou. Mas quando eu vejo na televisão, vão abrir o shopping center e faz aquela aglomeração, aquela fila de gente para entrar, eu fico perguntando, meu Deus, quanta gente adormecida, quanta gente com a mentalidade adormecida, com mentalidade de sono. Então por aí se fala na quarta onda. Quarta onda tem a ver com a tua saúde mental. E você sabe que eu gosto de falar das coisas da mente, porque para mim, como orientador espiritual, mente é sinônimo de espírito. Porque você é a tua identidade pensante, sabe? Você não é esse corpo, você é o espírito que habita dentro desse corpo. Você é a tua mente. Então eu tenho que mexer com a tua mente, e para isso eu tenho que procurar atravessar essa identidade humana e carnal que você tem, que eu também tenho, né? Nós temos que atravessá-la, e para atravessá-la tem que ter um instrumento, e esse instrumento é uma palavra que vai direcionada para o teu espírito. Nós estamos diante de uma multidão de pessoas que está em consciência de sono. As pessoas estão adormecidas, elas estão entorpecidas por muitas situações em suas vidas. As pessoas estão paralisadas, elas só pensam nisso aqui. Anote aí, tomara que você não esteja nessa lista que eu vou ler agora. E se estiver, não se sinta mal, porque o dia que eu me encontrei nela, eu fui a buscar uma forma superior de sair dela, ou de superá-la, ou de vivê-la com mais excelência. Porque a maioria das pessoas vive para quê? Comer, dormir, fazer sexo, trabalhar e ir para a balada, porque ninguém é de ferro, né? A maioria das pessoas faz isso só, o tempo todo. E essas pessoas são as mesmas que estão hoje ávidas para que tudo volte ao normal que era antes. Por quê? Porque aquele normal que elas viviam antes, né, é aquilo que os mantinha nessa ciranda. Comer, dormir, trabalhar, fazer sexo, descansar e ir para a balada. Eles só faziam isso. Trabalhar para poder se sustentar, para poder comer, para poder dormir, para poder fazer sexo, para poder ir para a balada. Aí tem que trabalhar para poder... E aí fica a vida inteira assim. Isso causa uma letargia, isso te dá entorpecimento, porque não te deixa levantar a cabeça e buscar algo mais excelente. Então essas são as pessoas que hoje estão querendo, tomara que abra logo que eu quero ir para o shopping. Fazer o que no shopping?
Eu quero comprar uma bolsa nova. Uma bolsa nova. Será que esses 3 meses de pandemia não serviu para mostrar que a bolsa que você tem pode ser a tua companheira por um pouco mais de tempo? Pense nisso. Será que você precisa de tanta coisa assim? Então essas pessoas estão passando por um verdadeiro despertar. E eu vou te explicar como é que isso funciona. Como é que essas pessoas despertam? Porque Deus é tremendo, né, abençoado? Ele resolveu dar uma sacudida na roseira e utilizou um vírus. Deus pensou assim, eu vou colocar um vírus aí para eles pararem um pouquinho, pisarem no freio, sentarem e aprenderem a respirar, aprenderem a conviver dentro de casa, aprenderem a gastar menos, aprenderem a pensar mais e principalmente aprenderem a me buscar mais. Isso foi Deus que pensou, né? Então, quando ele colocou esse vírus, que depois se transformou numa pandemia, explico, pandemia é quando uma epidemia atravessa fronteiras internacionais, então ela é chamada agora não mais de epidemia, sim de pandemia. Então quando se transformou numa pandemia, que os governos começaram a ditar ordens de fechar todo mundo em casa com um isolamento ou um afastamento, não é quarentena não é isso, quarentena é impositivo, nós não estamos vivendo quarentena, estamos vivendo uma sugestão de isolamento aqui no Brasil, né? E tal. Então as pessoas começaram, porque vinham desse ritmo, dessa ciranda de comer, dormir, fazer sexo, trabalhar, ir para balada, descansar, então elas estava meio cansativo. Aí quando deu essa freada, a primeira coisa que essas pessoas pensaram foi: isso vai ser umas férias. Tem alguém que está me assistindo que pensou isso. Isso vai ser como umas férias. Aí o tempo foi passando um pouquinho, aí essas mesmas pessoas pensaram assim: não, peraí, isso não serão como umas férias, vai ser um pouco mais longo. Então, eu vou assinar a Netflix para eu ver série do Netflix, filme no Netflix, internet, vou usar o Netflix. Aí elas já deram o passo e foram para o Netflix e assistiram todas as séries que puderam. Maratonearam de segunda a segunda, de dia e de noite. Viram todos os capítulos del Senhor de los Cielos, por exemplo, na Netflix. Aí, chegou o momento que elas enjoaram e começaram a despertar. Aí vem o despertar que eu estou falando. Aí enjoei disso, enjoei de celular, enjoei de internet, enjoei de série, enjoei de filme, enjoei de ver as pessoas dentro de casa, não aguento mais nem ouvir a voz da minha mulher, do meu marido, do meu filho, esse cachorro latindo, eu não aguento ouvir a mesma coisa e ver, não, eu quero sair. Então ela enjoou dela mesma também, começou a enjoar de si mesma, até que finalmente veio aquilo que Deus está buscando em todos nós, chamado silêncio. Você já curtiu o silêncio nessa pandemia? Abençoado, que maravilha o silêncio. Sabe por quê? O silêncio faz você mergulhar em algo que não é comum nesses dias, que é você pensar com você mesmo. Alguém disse assim um dia para alguém que estava em silêncio: puxa, você está tão sozinho. Não estou sozinho, eu estou comigo mesmo, eu estou comigo mesma. O problema é que o silêncio, ele não vem só. O silêncio, quando se manifesta, ele vem acompanhado, ele vem com você mesmo. E para muita gente isso é altamente desesperador. Tem gente que não se aguenta, tem gente que não aguenta a sua própria vida. Tem gente, abençoado, que quer que as igrejas abram para eles correrem para as igrejas e largar o marido. Tem marido que quer correr para a igreja para largar a mulher. Tem marido que quer correr para o botequim porque não aguenta aquela mulher mais ali falando. E tem mulher que quer ir para não sei onde, para o shopping, porque não aguenta mais aquelas coisas ali, sabe?
Então, quando chega o silêncio e a pessoa não pode sair e ela se encontra consigo mesma, ela entra em desespero. E aí pode afetar a saúde mental dessa pessoa, né? Porque o silêncio faz você encontrar dentro de si mesmo aquilo que você, por exemplo, só enxergava nos outros. Você já ouviu assim alguém falar assim: puxa vida, essa palavra do Pedro Kelly hoje é para fulano, igualzinho, fulano, fulana, tinha que ouvir isso, fulano tinha que estar aqui, fulano tinha, eu vou mandar para fulano, porque essa palavra tinha que ser para fulano. Ou seja, nós sempre estamos buscando o alvo externamente, estamos buscando toda essa, vamos chamar assim, essa disciplina é para o outro. E quando vem o silêncio, você se dá conta que em você mesmo você encontra coisas que você só via nos outros. E isso é um desespero para muita gente. Porém, isso te amadurece. Porque ninguém melhor do que você mesmo para convencer a você mesmo. Então, quando você está no silêncio e começa a conversar aí com os teus botões, como diz na literatura, né? Então isso te traz amadurecimento. Você começa a se convencer de algumas coisas. E então vem o mais importante que eu quero colocar para você no dia de hoje. O silêncio te induz, te ajuda, te conduz a você se conectar com o Criador. Não é assim? Por que você acha que Jesus, dando instruções sobre como você deveria orar, ele falou assim: quando você quiser orar, vá para o seu quarto, aonde ninguém te vê, no silêncio do teu quarto, aí em oculto, aonde ninguém te vê, fale com teu Deus, que em oculto te responderá. Por que você acha que Jesus falou isso? Porque o silêncio é importante. Quando você precisa ouvir de Deus, você tem que desligar o rádio, tem que desligar o celular, tem que desligar o colega, o companheiro, a companheira. Você tem que ficar só com você mesmo, porque isso vai fazer bem à tua mente, sabe? Mas as pessoas estão com as mentes adormecidas, estão com as mentes cauterizadas, estão com uma sonolência mental. Então, abençoado, a pandemia fez ficar claro que o mundo, a vida, as coisas e as situações não estão debaixo do nosso controle. Lamentavelmente, gostaríamos que todas as coisas estivessem debaixo do nosso controle, mas a pandemia fez com que nós víssemos, nos dessemos conta e nos convencêssemos de que não tem nada que nós estejamos controlando. Na verdade, nós sempre soubemos disso. Mas é que agora a pandemia fez com que essa percepção ficasse mais evidente. Puxa vida, eu não controlo nada. Eu estou vivendo um momento que eu só vi em filme, no cinema. É algo difícil de a gente admitir que pudesse acontecer nos dias de hoje. Então, essa pandemia, esse momento, vai deixar marcas em todo mundo. Vai deixar marcas em mim, vai deixar marcas em você, e muitos vão sair desse momento de tribulação afetados negativamente. Então, a minha vida está dedicada a ajudar você a viver dias melhores. E existe uma maneira de que você saia dessa pandemia, desse momento de isolamento, e utilize essas situações e circunstâncias de forma positiva. Porque, note bem, preste atenção, o que você está vivendo hoje, né, foi produzido no ontem. E hoje você traz marcas, algumas são ruins, lembranças ruins, outras são muito boas, daquilo que você encarou, que você vivenciou, que você lidou, que você tratou, que você resolveu ou não, ontem. Então, se hoje nós estamos vivendo um dia assim, sabemos, um momento assim, né? Sabemos que ele nos deixará marcas e que essas marcas vão influenciar o nosso amanhã, a nossa vida
no amanhã. Então a intensidade dessas marcas vão mexer com a gente no dia seguinte. Então, tudo isso depende daquilo que a gente fizer com esse acontecimento no hoje. Você não concorda comigo? Porque amanhã você vai sentir o reflexo daquilo que você cuidou hoje. Cuide do hoje. O hoje é suficiente para você. Jesus Cristo disse: basta a cada dia o seu afã. Você não está preparada para ficar preocupado com o dia de amanhã. Você tem que desfrutar, viver, se concentrar no agora. Muita gente deixa de desfrutar do momento agora porque ela não está aqui. Seu corpo está aqui, mas sua mente está no amanhã. Outras, seu corpo está aqui, mas sua mente está no passado. E você deve conectar a tua mente com o teu corpo, com o teu presente. Era isso que Jesus falava quando dizia que Deus cuida dos pássaros, das flores, do campo, de tudo. Sendo você a criação de Deus mais excelente, será que Deus não está cuidando de você? É claro que está cuidando de você, porque essa pandemia que aí está servindo para nos colocar em uma forma de visualizar as coisas muito superior, muito mais excelente do que antes, em que estávamos naquela ciranda que eu já te falei antes e não vou te repetir. Então, tem um filósofo que chama Jean-Paul Sartre, que ele diz o seguinte: não importa o que a vida fez de você, o que importa, na verdade, é o que você fez com aquilo que a vida fez de você. Sacou? Isso é o que importa, porque vai te acontecer muita coisa. Agora, o que você vai fazer com isso? Te deram um limão. O limão, eu, por exemplo, não posso manusear muito o limão, que me dá umas alergias na mão e coça a mão, mas espera aí, eu gosto de limonada, então o que eu vou fazer? Eu uso o limão mesmo, e depois eu vou lá e lavo as mãos. E bebo a limonada. Mas eu não vou deixar de desfrutar o limão. Nem vou ficar amargurado porque me dá uma coceirinha na mão. E nem vou chupar o limão. Como o folclore diz que os mexicanos fazem antes de beber tequila, que isso não sei. Se te derem um limão, faz uma limonada. Não, vou repetir, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com aquilo que a vida fez de você. Isso foi um filósofo lá, essa palavra não é minha, foi o Sartre, né, que falou isso. Então, vai haver aquelas pessoas que vão colocar a culpa nos outros, mais comumente conhecido como a turma do mimimi. Conhece alguém da turma do mimimi? Que fica reclamando: ah, porque ninguém me ajuda, ah, porque eu estou aqui, coitadinho de mim, porque eu sou um pobre coitadinho, uma pobre coitadinha, ninguém me ajuda, fui mandado embora, puxa vida, que o governo, culpado é o governo, culpado são os irmãos que não me ajudam, culpado é a igreja, culpado é o vizinho, culpado é meu marido, culpado é minha mulher. Isso aí é carnal. Por quê? Porque isso vem do primeiro homem. Quando ele cometeu o pecado, se você olha lá em Gênesis capítulo 2, por ali, Deus foi buscar o homem e o homem se escondeu e tal. Aí Deus falou: vem cá, por que você se escondeu? Não, porque eu estou nu. Mas quem te disse que você está nu? Foi a mulher. Você entendeu? Ele vai logo procurando um culpado. Não é ele não, é a mulher. A culpa é sempre dos outros. Aí a mulher, como também era humana, o que ele disse? Deus falou com ela e ela disse: não, foi a serpente. Ou seja, é um passando a culpa para o outro. E as pessoas do mimimi são assim. Então vai ter gente que vai sair dessa pandemia, porque nós vamos ter situações e situações que vão sair dessa pandemia fragilizados, mais ainda do que eram quando entraram na pandemia. Então vai ter gente que vai colocar a culpa no outro, tal. E eu não estou aqui para condenar ninguém, não é isso. Eu estou balançando você porque eu quero mexer contigo, eu quero ativar em você algo que você tem. Porque você tem. Talvez você não saiba, talvez nunca tenham dito a você, mas você tem. E eu estou falando humanamente. Chama-se resiliência, que é, aqui nas minhas palavras, né? O poder que toda pessoa tem de se levantar de qualquer tragédia, sabe? Aquilo que a mitologia chama de fênix, se reinventa e começa a voar outra vez. Você é resiliente. O que acontece é que
deram mais atenção ao mimimi do que ao poder que você tem, porque você tem um poder de resiliência muito grande. Basta você dedicar a tua mente a este assunto que você vai saber como é que você vai trabalhar na pandemia, como é que você vai fazer o teu atendimento durante a pandemia, como é que você vai oferecer teu produto durante a pandemia, como é que você vai ministrar a tua palestra, a tua ministração durante a pandemia. Que você não pode é desistir, porque de desistir, a gente já tem muita gente que desiste no meio do caminho. E eu declaro, confesso, digo, chamo à existência que esse público que me acompanha não é o público do mimimi, da desistência. Você é mais que vencedor, diz Romanos 8,37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Espera aí. Quando a Bíblia dizia, no ano passado, lá no culto, lá na reunião, o pastor dizia, o líder dizia, o apóstolo dizia que eu sou mais que vencedor, eu levantava e batia a palma, ei, glória a Deus, não sei o que, e tal, e tudo mais. E agora que estamos todos passando um momento em que precisamos utilizar essa fraseologia, esse entendimento, essa verdade bíblica, eu vou me esquecer disso, que se essa é a hora de usar. Ou você não acha que Deus está utilizando um momento como esse para colocar as pessoas em novidade de vida? Então é isso que eu quero trabalhar contigo, é aí que eu quero mexer contigo. E a primeira coisa que você tem que fazer é sair do entorpecimento. Aqui na Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, eu vou ler para você, você anota, né? Verso 14 diz assim, ó. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Éfeso. Eles estavam na igreja, mas eram mortos-vivos. Sabe o que é um morto-vivo dentro da igreja? É aquele irmão que tem o costume de ir aos domingos à igreja. Chega lá, ele senta, levanta, bate palma, canta, não entendeu nada, não aplica nada daquilo na sua vida, vai embora, mas ele não pode faltar. Ele está acostumado àquela mesma ciranda que eu falei minutos atrás aqui. Ele está acostumado, ele é um mente adormecida, ele é uma pessoa que tem um espírito de sono, como eu estou chamando essa ministração de hoje. Então o apóstolo diz, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esse é o primeiro passo que você deve tomar para sair do entorpecimento que graça a população mundial, que domina a população. A maior parte das pessoas ainda está em trevas, adormecida. Por isso que dá atenção a essa mídia e não busca, peraí, isso não tem lógica. Porque, peraí, para que fizeram tantos hospitais de campanha se não estão utilizando? E a pandemia já está passando. Isso significa uma coisa, que não era necessário. E se não era necessário, eles sabiam. E se não era necessário, eles sabiam e fizeram, aí você vai tirar as suas conclusões. Entendeu? Então, a pessoa começa a pensar, e começa a pensar também espiritualmente falando. Peraí, se Deus me ama, me colocou nessa terra, me vestiu por um corpo, e um dia eu vou sair daqui, será que eu vou para o inferno? Ou será que essa história de inferno não está bem contada? Ou será que isso não é bem assim? Será que isso não é uma outra manipulação da grande mídia religiosa para poder dominar e continuar em trevas? Porque é muito mais fácil dominar aquele que não conhece? E isso causa um entorpecimento, sonolência. Quando Paulo diz, e Cristo te esclarecerá, significa, essa palavra que pregamos é uma palavra que foi revelada por Cristo, não é de seminário. Eu sou teólogo formado. Pedro Kelly, né? Mas essa palavra não é do seminário de teologia. Essa palavra é por revelação. Em 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7 diz isso. É uma palavra que estava oculta para a nossa glória agora, nesses dias. Quer dizer que quando você me ouve, você está acessando algo
que não está na universidade carnal humana, não está na mídia, não está na internet. Você não vai pegar aí. Essa palavra é uma palavra que está no teu espírito, é uma palavra revelada de sabedoria para a tua vida. Então, isso vai fazer você sair do entorpecimento. Efésios 5,14. Outra coisa, você tem que saber que esse momento é somente isso mesmo, um momento. Aqui em 2 Coríntios 4,17, vai a segunda medida da receita aqui de hoje, 2 Coríntios 4, verso 17, olha o que diz o Evangelho. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, não estamos passando uma tribulação? O apóstolo diz, leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Em outras versões diz, produz em nós um eterno peso de glória. É um momento de tribulação e diz que é leve e momentânea, leve e passageira. Então, entendendo isso, você sairá da consciência de sono. E isso vai fazer você buscar uma ajuda, algo superior a esse mundo. Por exemplo, a tua posição espiritual, sabe? A tua posição espiritual algumas pessoas conhecem, poucas pessoas conhecem. E eu sou um instrumento utilizado por Deus para divulgar a tua posição espiritual para você e para os outros que nos ouvirem também. Por isso eu peço a você que compartilhe esses ensinamentos, compartilhem essas palestras, compartilhem essas ministrações. Elas não são ministrações específicas para um determinado segmento religioso. Não, senhor. Não, senhora. Essas ministrações são para todo filho de Deus. Não importa a tua religião. Esse é o meu propósito. Eu quero alcançar você. Não importa a denominação que você tenha, o rótulo que os homens puserem em você, se você é católico, protestante, espírita, o que for, não me interessa. O que me interessa é o que está aí dentro. Se o que está aí dentro é um espírito perfeito, completo, nós somos irmãos. Então, vamos ultrapassar as denominações. Essa é uma das mudanças que a pandemia fez. Você sacou isso? Eu peguei isso aí também. Então, a tua posição espiritual, talvez nem você conheça. Por isso, as pessoas que não conhecem a sua posição espiritual, elas têm a tendência de reduzir tudo ao que é aparente, tudo ao que é passageiro, né? E nós chamamos de o que é aparente e o que é passageiro, nós chamamos de condição. Tua condição é uma coisa. Quando falamos de tua posição, estamos falando de outra coisa. Quando eu falo para você de tua posição, eu estou falando de algo que é eterno, abençoado. Algo que não muda, algo que não varia, algo que não vai passar e nem vai desvanecer. A tua posição espiritual é para sempre. A tua condição não é espiritual, porque o espírito, o que ele tem é posição. A condição é ligado totalmente e só ao humano, ao aparente, ao carnal, ao palpável, ao material, sabe? Hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro está nublado. Isso é uma condição. Ontem estava ensolarado, sem nuvens. Isso é uma condição. Notou? A condição varia. Hoje nós estamos vivendo um momento de tribulação. Isso é uma condição. E como toda condição, ela é passageira. O Evangelho diz que a condição é passageira. Hebreus capítulo 12, verso 9, o Evangelho afirma para a gente que Deus é Espírito e Pai dos Espíritos. Portanto, se você é filho de Deus, você é um Espírito que está vestido por uma roupa humana, por uma carne humana. Mas você é um Espírito, porque você é filho de Deus. Então você é eterno. Então você não é variável, nem passageiro. Quem é passageiro em você é o teu corpo. Sendo também passageiros na tua vida as condições que se apresentam a você. Entendeu? Para você pensar esse silêncio.
Quer dizer que o momento que nós estamos vivendo vai passar? Vai passar. Tua posição é espiritual, vou repetir. Tudo que é aparente é flutuante, é passageiro. Aí, se você tiver um pouquinho de maturidade para suportar as coisas que estão acontecendo, você vai passar esse momento difícil e depois você vai se certificar, passou. Ah, passou. Pois é, passou. O momento passou. Eu quero comparar isso como um passageiro de táxi, né? Um passageiro de ônibus, um passageiro de metrô, um passageiro de avião. Um passageiro. Assim é a tribulação. A tribulação, ela entra na tua vida, te acompanha por um determinado tempo na tua vida e depois ela desembarca. Assim como um passageiro entra no táxi, compartilha com o motorista do táxi por um momento e depois essa tribulação, esse passageiro desce do táxi e vai embora. Mas o passageiro, antes de descer do táxi, ele paga a corrida. Eu não tinha pensado nisso. Eu pensei que ele só trazia coisas ruins. Ele só traz aquilo que você quiser ver. Se você quiser ver que ele só trouxe tribulação, é só isso que você vai ver. Se você quiser ver que ele foi necessário para trazer a você o sustento da tua família, é só isso que você vai ver. Não importa o que a vida fez de você. O que importa é o que você fez com aquilo que a vida fez de você. Se a tribulação é um passageiro e chegou na minha vida, alguma coisa boa tem aí. E se eu ainda não percebi, é porque eu não estou vendo. Porque tem coisas boas. Porque o Evangelho não mente. A palavra diz, a palavra do Evangelho, que é a palavra de Cristo ressuscitado, o apóstolo Paulo, diz que toda tribulação produz algo de bom em nós. Então, abençoado, eu recebo que você esteja entendendo que tudo que vai permanecer é o espiritual. Tudo que vai permanecer é a tua posição. Tudo que vai permanecer é o permanente, permanecer. Isso vai ficar na tua vida. O Evangelho diz que toda tribulação produz coisas boas na gente. Vamos nos apegar a isso. Por isso é que as tribulações são necessárias. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz assim: eu me glorio nas tribulações. Por quê? Porque eu sei que a tribulação produz paciência. Hoje posso dizer que sou mais paciente do que ontem. Por causa de quê? Por causa da tribulação. Porque a tribulação produz paciência. Ou a paciência é um produto gerado pela tribulação. E a paciência produz esperança. Vê que uma coisa leva a outra. Um passo, outro passo, outro passo. Eu comparo como uma escada. Você já viu um caramujo, uma lesma, em outra linguagem, subindo uma escada? Ela vai no chão. Presta atenção. Aí ela anda aquele degrau, que normalmente tem 30 centímetros, um degrau. Ela anda ali, daqui a pouco está tudo muito bem, tudo muito bacana, porque está tudo na horizontal. Daqui a pouco ela dá de cara na subida do segundo degrau. O que ela faz? Ela para, respira e começa a subir o segundo degrau. E imagino que seja um pouco desconfortável para ela, por causa da lei da gravidade. Mas logo que ela consegue subir, ela encontra de novo outro plano horizontal. E quando ela andar mais 30 centímetros, ela vai dar de cara com a subida do outro degrau. Não é assim a tua vida? Você já imaginou se essa lesminha, esse caramujo, fosse bater nessa subida do próximo degrau e fosse, ó céus, ó vida, ó azar, igual aquele personagem da televisão do desenho.
Ou seja, o mimimi já existe há um tempão, isso não é do Facebook não, isso já tem, ó, desde sempre já tem a turma do mimimi, entende? Então, nesse momento é que você tem que buscar, peraí, eu sou mais que vencedor, peraí, a tribulação produz paciência, então eu vou respirar fundo porque algo de bom tem aí. Ah, e tem mais. E a paciência produz esperança. E sabe o que diz o verso? E a esperança não envergonha. Sabe o que quer dizer isso? Vou traduzir para você. Aquilo que você espera vai acontecer. Por isso é que diz, a esperança não te deixa envergonhado, esperando e nunca acontece. Vai chegar o momento que vai acontecer. A esperança não envergonha. Alguns dizem por aí, terminando aqui, né? A esperança é a última que morre. É mentira. Não é a última que morre. Você já ouviu isso? A esperança é a última que morre. É uma frase que muita gente fala, mas pode ver que quem fala aí são os mesmos que estão sonolentos por aí. A esperança não é a última que morre. A última que morre é o homem, depois que ele perde a esperança. Falando de gênero, né? O último que morre é a mulher, depois que ela perde a esperança. Porque a esperança não vai morrer. Abençoados! Que privilégio para mim chegar até aqui nesse dia maravilhoso, desfrutando da tua companhia. Espero que você compartilhe esse assunto, que tenha ficado um gosto de quero mais, porque para mim sempre fica. Muito agradecido pela tua companhia, pelos teus likes, por me dar a honra, né, de me receber na tua casa, no teu aparelho de internet, e espero que eu seja digno de que você apresente essa palavra a teus familiares e a teus amigos. Eu te espero na terça-feira, às 17 horas, com o programa Café e Palavra. Eu quero a tua companhia. Guarde aí, anote na tua agenda. Sim, abençoado? Olha, renove sua mente e transforme sua vida. Bye. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.